5 minutos. Chegou a hora do Rádio Gesla por aqui, em que a gente traz alguma história importante do rádio. E hoje eu quero trazer uma história que tem a ver com um livro que eu comprei e li bastante por aqui, que diz muito sobre a história do rádio gaúcho. Pop, rock, cafezinho, aconteceu desse jeito, de Mauro Borba. Mauro Borba é um dos maiores nomes da história do rádio do Rio Grande do Sul, muito importante na história da Ipanema FM, que foi uma emissora da Band, né, aqui em Porto Alegre, que teve uma participação muito importante no que tange a música, ao rock de uma forma geral, ao underground de uma forma geral, e atendia muito nesse sentido essa faixa de público mais alternativa do rádio de Porto Alegre. Enquanto isso, a Rádio Atlântida, que até hoje existe, né, era uma rádio jovem pop, totalmente voltado para o pop, para a massa, né? E nesse sentido, Mauro Borba, nós temos aqui na tela, é este de blusão claro, né? É uma figura muito importante porque ele criou um talk show junto com Alexandre Fetter, que é outro nome importantíssimo do rádio gaúcho, que foi o cafezinho da pop rock lá em 1997, que para quem tá fora do Rio Grande do Sul, o mais próximo que a gente pode trazer é que a referência principal do cafezinho era o Pânico, né? O Pânico no rádio, que já era um sucesso ali desde 93, e aí em 97 surge esse programa. Qual é que é o contexto de tudo isso? A gente tem o Alexandre Fetter, em 96, na Atlântida, fazendo o programa X, que era também muito nessa linha do cafezinho, e contava no quadro de humor com Tatá e Escova, que fizeram Perdidos na Noite com o Faustão. O Alexandre Fetter, insatisfeito com... o Alexandre Fetter é um cara totalmente voltado ao universo do pop, insatisfeito com a RBS, ele decide sair e ligar pro Mauro Borba, que era um cara que tinha saído recém da Ipanema. Eles são as duas figuras mais diferentes da história do rádio do Rio Grande do Sul. Os dois têm personalidades completamente antagônicas. Um totalmente do alternativo, o outro totalmente do pop. E aí eles tiveram de uma forma muito, muito forte, a saída do Mauro Borba da Ipanema e indo para então Felusp FM, que era de Canoas, né, da UBRA. A Universidade Luterana do Brasil tinha sua estação de rádio e a Felusp começou com o comando do Mauro Borba. Quando o Alexandre Fetter ligou para ele e formaram juntos ali a Pop Rock, que era uma rádio que tinha um pouco de alternativo e um pouco de pop com estrutura de FM, a rádio decolou. E a decolagem principal foi por conta do Cafezinho, esse programa ancorado por Alexandre Fetter e também pelo Mauro Borba, com participação de Arthur de Faria, esqueci agora o nome dele, é o Maurício alguma coisa, que é o produtor, também foi produtor do Pretinho Básico depois, o KG e também Arthur de Faria. Nós tínhamos ali uma mistura muito interessante de quem era do pop e de quem era do rock alternativo. Carlos Couto tá aí também nesse momento. Os CDs de piadas vendiam muito nessa época, as piadas do cafezinho, os momentos em que eles tinham ali. Era um programa diário de 2 edições, às 13 e depois às 17, mas nessa fase com Alexandre Fetter e Mauro Borba juntos, a gente teve um grande momento. A grande questão é que talvez essa seja uma das maiores histórias do rádio gaúcho, porque o Cafezinho, ele era um programa que estava dentro de uma emissora que era de uma universidade, e ele batia a principal rádio jovem do grupo RBS, afiliada da Globo, nos horários em que ia ao ar, às 13 e às 17, né? O Cafezinho, né? E nós tínhamos, nesse contexto, o programa indo muito bem. E depois de 10 anos de pop rock, o Alexandre Fetter recebe uma proposta para voltar para a Atlântida e leva junto com ele boa parte deste elenco que aqui está do Cafezinho. Ele leva com ele o Maurício, eu esqueci o sobrenome dele agora, mas que era o produtor, e também o KG. E ficam apenas 3 figuras do elenco original, Mauro Borba, Arthur de Faria e também o Carlos Couto ali. E é necessária uma renovação do Cafezinho para a sequência, e começa uma das guerras mais emblemáticas da história do rádio gaúcho entre o Cafezinho, que se intitulava A Original, o resto é cópia, né? E aí temos aqui Simone Cabral, né, que entra para o elenco, Ramiro Ruschel, também o Adriano Domingues, que aí é um contra-ataque da pop rock para a Atlântida, que traz o Adriano Domingues para a pop rock, Paulo Inchauspe também, e segue ali
o glorioso Carlos Couto. Aqui nós temos a turma do Pretinho Básico, então lá em 2007, que começa esse trabalho na Atlântida com um programa idêntico e no mesmo horário do cafezinho, com a estrutura do grupo RBS de promoção, e temos ali Rodaica, o Potter, né, também no início de carreira, Davi Coimbra também tá ali, Neto Fagundes, o KG, vindo da Pop Rock, o próprio Alexandre Fetter e também o Maurício, que está ali nesse momento fazendo a produção. E aí temos uma guerra de audiência entre os dois, campanhas muito fortes, promoções de rádio entre os dois lados, eu migrei ou eu sou original, coisas do gênero, e foi uma guerra que durou um considerável tempo ali, não muito tempo para o cafezinho se manter como líder de audiência, porque os 3 principais que foram para Atlântida tinham ali uma estrutura muito maior e eram alguns dos mais queridos do público também, mas houve essa divisão de público e depois, rapidamente, o Pretinho Básico rampou essa estrutura de rádio que a RBS tinha, a possibilidade de divulgação na RBS TV, por exemplo, né, e ações também de rádio muito forte, ações promocionais muito fortes. Com isso, o Pretinho Básico decolou e segue até hoje como um produto da Rede Atlântida, que ainda tem Alexandre Fetter à frente do programa. Ele já anunciou que não deve completar 20 anos à frente do Pretinho Básico. O programa começou em 2007, tem, portanto, 15 em 2022, 17 anos, né, de existência, completou no último dia 2 de abril, e o cafezinho também segue no ar, só que agora na Mix FM, que comprou a Pop Rock em Porto Alegre. Esse livro que eu contei para vocês que gostam de histórias de bastidores, o Mauro Borba contou tudo sobre o último cafezinho que eles fizeram, já sabendo que os outros iam para Atlântida, entrevistas com os dissidentes também estão aqui. Vale muito a pena conferir esse livro. Eu gosto demais desses pormenores da história do Rádio Gaúcho, que tem muita história interessante. Certo? Segue o legalzinho na programação da Rede Gesla.